Feche os teus olhos. Eu creio que Deus tem algo especial para falar conosco nessa noite. Quero que você cante essa canção, que você adore a esse Deus maravilhoso. Senhor, Tu és real nesse lugar. Tu és maravilhoso, Jesus. Suficiente, não tenho nada além de Ti. Suficiente, não quero nada além de Ti. Só o Senhor me satisfaz, só no Senhor encontro paz. Senhor me satisfaz, só no Senhor encontro paz. Suficiente, não tenho nada além de Ti. Suficiente, não quero nada além de Ti. Só o Senhor, só o Senhor me satisfaz, só no Senhor encontro paz. Só o Senhor me satisfaz, só no Senhor encontro paz. Não quero ouvir outra voz, não quero entrar noutro caminho. Já não temo amanhã, sei que não estou sozinho. Não quero ouvir outra voz, não quero entrar outro caminho. Já não temo amanhã, sei que não quero ouvir outra voz, não entrar noutro caminho. Já não temo amanhã, sei que não estou sozinho. Não quero ouvir outra voz, não quero entrar noutro caminho. Já não temo amanhã, sei que não estou sozinho. Suficiente. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Abra a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo número 1, versículo 17. Roubaram Romanos aqui, velho. Romanos capítulo 1, versículo 17. Estou lendo na versão NVI. E diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E o texto diz: como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1, 17. O texto diz: como está escrito. E o que Deus colocou no meu coração, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, é: não está escrito.
Porque o diabo, ele quer que eu e você, a gente acredite em uma série de coisas que não estão escritas na palavra. Ele vem com uma série de mentiras, com uma série de suposições, como se fosse uma verdade, mas essas verdades satânicas não estão escritas. Toda a guerra que acontece nas nossas vidas, acontece primeiro na nossa mente. E o diabo, ele vem com mentiras, ele vem com inverdades, tentando fazer com que a nossa mente passe a acreditar naquilo que ele diz. E o que ele diz não é verdade, porque a Bíblia diz que ele mente desde o princípio. O diabo, ele vem tentando convencer a mim e a você de uma série de coisas que não estão escritas. E eu queria usar um texto. Deus me deu primeiro esse tema, e depois que Deus me deu a passagem, confesso que eu falei, como é que eu vou falar disso? E ontem à noite eu fui dormir sem ainda ter o texto base. Eu quero que você abra em Gênesis 3, e aí de madrugada eu acordei para fazer uma coisa que você não pode fazer por mim, e aí eu falei, meu Deus, acho que Deus está querendo que eu ore um tempinho, e eu vou falar para você, irmão, eu nem orei. Quando eu fui fechar o olho para começar a orar, Deus me deu essa passagem, mas do nada, meio que, sabe, aplicativo da Bíblia mandando o versículo do dia, foi mais ou menos assim. Eu falei, eu acho que eu vou orar. Quando eu fechei o olho para orar, Deus falou, Gênesis. Falei, meu Deus, mas eu nem perguntei. Gênesis capítulo 3, versículo 1, quem achou diz amém, quem não achou eu vou ler aqui, que você não acha Gênesis, misericórdia. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. Versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhes disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Versículo 13, o Senhor Deus perguntou então à mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, esse lhes ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher a ele declarou, multiplicarei grandemente os seus sofrimentos na gravidez, com o sofrimento você dará à luz a filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E eu quero que você leia agora o versículo 22, é esse mesmo? É isso mesmo. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e coma, e tenha vida para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem,
colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, e ela é quem faz diferença nas nossas vidas, ela é que nos limpa, que nos transforma, que nos convence, que nos exorta e nos direciona. Pai, perdoa os meus pecados, me lava no teu sangue, eu sou dependente da tua graça, da tua misericórdia, usa a minha vida. Prepara cada coração, Senhor, para que possamos receber da semente da tua palavra, e que isso dê fruto, que saímos daqui, Pai, diferente da maneira que entramos. Pai, que não seja apenas uma palestra, uma coisa de conhecimento humano, mas que haja uma manifestação sobrenatural do teu Espírito Santo em nossas vidas, e que saiamos daqui diferentes, Pai. Esse é o desejo do meu coração, usa a minha vida, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero falar para vocês algumas coisas que não estão escritas nesse texto. Algumas até estão escritas porque foram coisas que Satanás disse, mas quando eu digo que não estão escritas, eu quero dizer para você coisas que não estão escritas como verdade de Deus para mim e para a sua vida. A primeira coisa que não está escrita é que você, como cristão, não pode fazer nada. O texto diz no capítulo 3, versículo 1, a serpente mais astuta de todos os animais disse, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim. Cara, o diabo ele tem uma capacidade de destacar o não para as nossas vidas. Ele sempre quer deixar mais claro aquilo que você não pode do que aquilo que você pode. Ele vira para Eva aqui e diz, olha, é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore, é verdade que você não pode nada, é verdade que ser crente é assim, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. Quando na verdade Deus falou completamente o contrário. Deus nos chamou para a liberdade. O texto diz, o Senhor Deus ordenou ao homem, olha o que ele diz, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou, olha, faz o seguinte, entra na praça de alimentação e come onde você quiser. Você quer comer no McDonald's, vai comer no McDonald's. Você quer comer no Burger King, você vai comer no Burger King. Você quer no pizza, vai para onde você quiser. Só tem um lugar que eu não quero que você vá, é esse lugar aqui, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. De resto, você pode tudo. Ele inclusive podia comer da árvore da vida. O texto não diz que ele não podia comer da árvore da vida, e talvez fossem duas árvores especiais ali, a do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. O texto não diz que ele não podia comer da árvore da vida, que de repente era a árvore mais bela, era a árvore mais atraente, era a árvore que a Bíblia diz que daria a vida eterna, mas ela escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás, ele sempre quer destacar o não nas nossas vidas, ele sempre quer dizer que Deus nos privou dos prazeres dessa terra, ele sempre quer dizer que porque você é um adolescente, um jovem cristão, você está perdendo um monte de tempo na sua vida, quando na verdade você só está ganhando em tempo na sua vida. Uma passagem de Balaão, onde ele é chamado por um rei, Balaque, e eu vou parar de falar esses dois nomes, porque senão eu vou errar, Balaão, Balaque, Balaão, uma hora eu vou errar. Então o rei chamou o profeta, vamos falar assim, e o rei vira para o profeta e fala, olha, vê se é de Deus amaldiçoar o povo de Deus. O profeta de Deus teve a cara de pau de ir orar a Deus, para ver se era de Deus, amaldiçoar o povo de Deus. Meio absurdo, mais ou menos você pedir para o meu pai para vir me bater, né? O homem campeão de karatê ali não ia deixar nunca. Mas esse profeta foi perguntar e Deus deu a direção para ele que não, olha só que incrível, não era para ele amaldiçoar. E na conclusão da história, o rei vira para esse profeta e fala assim, eu ia te acumular de riquezas, mas o teu Deus te privou de todas elas. Satanás todos os dias se apresenta para mim e para você dizendo, olha, o teu Deus te privou de você viver algo na tua adolescência. O teu Deus te privou de você viver algo sexualmente falando. O teu Deus te privou de você viver algo que você de repente quer viver na sua carne. O teu Deus está te privando de algumas riquezas que o mundo pode te oferecer. Ei, Deus nunca te priva de algo que vai te fazer bem. Ele te livra de algo que vai te destruir. Sempre que Deus diz não para você, é porque quando você pede pão, Ele não vai dar pedra. Quando você pede peixe, Ele não vai dar uma serpente. Deus, Ele vai dizer sim, algumas vezes para você, não faça isso, mas não é te privando de algo bom,
e sim te livrando de algo ruim. Mas a primeira mentira de Satanás, e que não está escrita, é que você não pode nada, muito pelo contrário. Eu me lembro de uma situação de um pastor que estava na roda com os amigos do mundo, e esse cara virou para ele e falou assim: fuma comigo. Aí o cara falou: vou fumar, dá aqui esse cigarro. Pegou o cigarro, e aí ele falou: dá o isqueiro aí, e falou: olha, eu não vou fumar agora não, eu vou fumar amanhã eu fumo, amanhã eu te ligo, eu vou fumar, e aí eu bato uma foto, deu fumando e te mando. Vou fazer o seguinte, daqui a um mês eu te chamo no WhatsApp, a gente faz um vídeo aqui, e eu fumo, e você vai ver eu fumando. Ou então, daqui a 6 meses, eu e você, a gente se encontra na praia, e aí a gente fuma, a gente fica conversando a tarde toda, aí daqui a um ano, a gente vem aqui para casa de novo. E aí o cara falou: mas o que tu está querendo dizer com isso? Eu estou com o cigarro e o isqueiro na mão, e eu posso escolher se eu fumo hoje, daqui a um mês, daqui a 6 meses, ou daqui a um ano. Você não pode escolher, porque você é viciado nisso. O diabo, ele quer falar para você que você não pode aproveitar a prostituição. E eu, conversando uma vez com um jovem, falei para ele: você sabe que o sexo antes do casamento é errado? Ele falou: eu sei, eu só não consigo viver sem. Mas eu sei que é errado. E infelizmente, ele teve o futuro dele modificado, os planos deles foram modificados por conta do sexo antes do casamento. Tiveram que trancar a faculdade, tiveram que paralisar sonhos, porque depois de 9 meses você vê o resultado. E se eu cantar 2 vezes, vai ter gente que já vai dançar na cadeira. Então só vou falar uma vez isso. Segunda coisa que não está escrita e está implícita nesse texto: a lei de Deus é uma sugestão. O meu irmão disse isso para mim uma vez numa resenha. Ele falou: no Brasil parece que lei é sugestão, não rouba. É tipo assim, se der, não rouba não. Não faz isso, é tipo, se você quiser ser radical, não faz isso. A palavra de Deus diz em Salmos que Deus instituiu a sua palavra, Deus deu a sua lei para que a sigamos à risca. Mas hoje em dia nós temos vivido um evangelho de, no lugar das pessoas lerem a palavra de Deus, para serem confrontadas e mudarem de atitude, serem transformados e limpos pela palavra de Deus, ela estuda a palavra de Deus, querendo respaldo para fazer algo que no fundo ela sabe que é errado, mas ela quer fazer errado biblicamente. A minha geração, quando eu era adolescente, há uns 4 anos atrás, eu era adolescente, a minha geração, quando eu era adolescente, aprontava também, mas aprontava, cara, tipo James Bond. Os caras queriam fazer tudo escondido. Deus revelava, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, mas os caras faziam um esquema para fazer as paradas no esconderijo, velho. A gente ficava sabendo com delay as coisas, não era Moisés, a molecada da nossa época fazia, mas Deus revelava. Eu lembro de uma vez que eu fiquei sabendo pelo meu irmão foi na balada, encontrou 2 irmãozinhos da igreja na balada, e o pior é que os 2 ficaram na fila, sim, tentando se esconder do meu irmão, e meu irmão, cara de pau, foi lá e cumprimentou eles. Aí o moleque falou: pô, teu irmão vai falar uma parada. Aí meu irmão, usado pelo Espírito Santo de Deus, virou para eles e falou assim: mas espera aí, vocês estão aqui e vocês acham que estão errado? Eu estou aqui porque eu acho que eu estou certo. Vocês sabem que vocês estão errados, vocês estão aqui? Não consigo entender não. Falei: uau, boa, garoto. Foi chamado para pregar também esse menino. Mas tem gente que acha que a lei é sugestão. A minha geração fazia um negócio tocado. Hoje o cara posta no Face que está fazendo, e ainda põe um versículo fora de contexto para dar base para o pecado dele. Impressionante. Eu e você, nós temos que entender que em lugar nenhum na Bíblia nós vamos ler, em algum lugar escrito, lei é sugestão. Deus está dando tipo fica a dica, se der, Deus, se não der, a gente tem um nível de tolerância, de aprovação. A palavra de Deus, ela quer dizer aquilo que ela está dizendo. Tão simples isso, né? O que está escrito é o que quer dizer. Já pensou se não fosse assim? A gente ia ficar: meu Deus, o que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer isso. Uma vez o menino falou: não, mas o que quer dizer aqui é quase isso. Eu falei: peraí, você está me dizendo então que o Espírito Santo de Deus não conseguiu soprar exatamente o que era? Sabe quando você está pensando e falta a palavra? Aí você fica procurando um sinônimo, porque a palavra não vem. Imagina o Espírito Santo assim: escreve aí, Paulo, eis que te digo,
Ô Jesus, como é que é o nome daquilo mesmo? Que eu deu branco aqui, não consigo entender. A palavra de Deus quer dizer aquilo que ela quer dizer. Eu entendo com isso que Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele não vai cumprir aquilo que você acha que Ele prometeu. Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu e não aquilo que você quer que aconteça. Tem um monte de gente esperando profecia que Deus não deu. Eu sempre dou esse exemplo. A minha geração, 85% dos meninos da igreja ia ser jogador profissional de futebol. Eu já estava preocupado, falei, como é que o meu filho vai para o hospital, não vai ter médico? Eu cheguei lá, vai ser jogador de futebol também. Não vai ter polícia nessa cidade, só vai ter jogador de futebol, nós estamos com um problema. As faculdades vão tudo falir, porque ninguém quer estudar, todo mundo vai ser jogador de futebol. E eu me lembro de um deles que não tem qualidade nem de jogar a bola com a mão, assim, se ele pegar a bola com a mão ele lesiona. E ele falou para mim que a mãe dele sonhou ele com a camisa amarela, e que era Deus mostrando que ele ia para a seleção brasileira. Falei, meu Deus do céu, um chamado claro para ser carteiro, e ele não se ligou ainda. Ele achava de verdade que ele ia jogar bola. Eu não vou falar mais dele, senão alguns já vão saber quem é. Mas a lei de Deus, ela não é sugestão, ela quer dizer aquilo que ela está dizendo. Por isso que a palavra de Deus diz, está escrito. Não use a palavra de Deus para respaldar as tuas loucuras. Deus quer a ousadia da gente, eu vou comprar uma BMW. Irmão, você vai chamar isso de fé e o nome disso é tolice. E outra, o Fred, jogador do Cruzeiro, gravou um vídeo falando que a BMW dele deu problema. Estava quase comprando, falei, não vou comprar BMW, dá problema demais. Aí não comprei mais. Parei, falei, não, BMW não, vou comprar um Cobalt mesmo. Aí fiquei com o Cobalt. A outra coisa que você não vai encontrar na Bíblia, que não está escrito, peque e não vai dar nada. O diabo quer falar isso para você. Ele disse no versículo 4 do capítulo 3, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Ele quer falar para você, pode fazer, não vai dar nada não, só um pouquinho, você está no controle da situação, entendeu? Só pega um pouquinho do sorvete, entendeu? Não vai se lambuzar, vai só um pouquinho, vai pela beirada, entendeu? Quase que o diabo vira para você e fala assim, eu te capacito, querido, vá, eu sou contigo. Em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar, peque que não vai dar nada. Mas o diabo, ele não tem compromisso com você, ele te dá coragem e tira a vergonha, aí você vai e faz, depois ele tira a coragem e põe a vergonha, e aí você vai para trás da moita, aí você fica envergonhado, aí a vontade que você tem é chamar um amigo da classe que estava bagunçando junto contigo, a diretora só viu você bagunçando e fala, pô, você estava comigo, mas vacilão, você está saindo fora, e o diabo fala, oi, seu nome? Não conheço você, porque ele não tem compromisso com você. Então a primeira coisa que você não vai encontrar na Bíblia, você não pode fazer nada porque você é crente. Segunda coisa, a lei de Deus é sugestão. Terceira coisa, pode pecar que não vai dar nada. Gente, é como se a gente vai ficando um pouco mais experiente. Eu estou agora completando 22 anos esse mês, e a gente vai ficando um pouco mais experiente. Não é 22 não, tá gente? Tem gente que vai acreditar, eu estou fazendo 31. Aí, isso é verdade, 31. A pessoa, ela acha que vai fazer, esse exemplo não sai da minha cabeça, vai conseguir ser o ratinho que vai pegar o queijo sem a ratoeira fechar, e ainda acha que é malandro. Isso não acontece muito com os jovens, mas com os adolescentes. A gente vai para retiro, vai para a classe com eles, e a gente meio que já sabe, porque ele não tenta fazer escondido, ele postou no Instagram, aí a gente já sabe que ele está na maior resenha com a serpente. E cara, na moral, eu Adam, eu não ia conseguir, velho, cair nesse pecado, velho, porque se a serpente falasse comigo, irmão, eu já estava longe já. Então, eu me surpreendo quando uma criança de 2 anos na escola fala pela primeira vez, tipo, tio Adam, eu já fico surpreso. Imagina se uma serpente fala comigo. Mas existem alguns que estão na maior resenha com a serpente, a gente sabe que está ali chamando ela de você já, de tanta intimidade que tem. Mas cara, eles olham para a gente com um olhar de soberba. Eles olham para a gente tipo assim, ó Adam, careta, sabe de nada, estou aí aproveitando o mundão. O cara com 32 anos podia estar aproveitando aí, está aí ó, sabe de nada esse moleque. Menino tem 13 anos, coitado, fez nem Enem ainda, mas está lá, achando que está deitando. Ele olha e fala, não, muito radical. E eu costumo dizer para os adolescentes o seguinte,
Imagina que você tem um avião, só que o avião tem uma estrutura dentro do avião de cruzeiro. Imagina, da hora, hein, velho? Edita essa parte, não posta não essa parte, porque a gente vai patentear esse negócio e ganhar dinheiro. Mas aí você imagina, tipo um avião cruzeiro, você vai lá, tem tudo lá dentro. Ir para o mundão é mais ou menos você comprar uma passagem para esse avião. Só que é o seguinte, toda quarta-feira, 9 horas, esse avião sai. E todos os voos que saíram de quarta-feira, 9 horas, caíram. Você compraria essa passagem? Quarta-feira, 9 horas? Todos caíram. Você compraria? Eu vou nesse. Porque o que vale é o cruzeiro lá em cima. Vai morrer, não tem problema. Né? Estilo o Jack lá que morreu no Titanic. Né? O que importa é o prazer de estar lá naquele momento. Né? Eu vi na internet essa semana, muito curioso, não tem nada a ver com a palavra, mas eu vou contar. Eu achei na internet que aquela madeirinha que salvou a Rose, se ligou na pronúncia, Murilo? Gringa? Rose? Está certo, mano? É isso? Então, aquela madeira que salvou a Rose, também salvaria o Jack. Eles fizeram exatamente o tamanho da madeira na projeção, e aí deitou a Rose, que ela era meio gordinha, ficou deitado assim, e o Jack, eles fizeram a simulação dele do lado assim, caberia os dois, ele não precisava ter morrido. Olha que pena, aquele filme trágico que ele morreu, e manjou que ele deu um tchau meio congelado, quando ele vai afundando assim, ó. Ele vai... Enfim, vamos voltar para a palavra. Aí o que acontece? O cara compra a passagem para esse cruzeiro que é um avião, mas todo o avião caiu, mas ele acha que o dele vai dar diferente. Ele fala, não, esse não vai cair. Aí ele entra, e o que ele faz? Quando o bagulho decola, ele já pensa, agora que cai, agora não caiu. Não caiu. Aí já começa. Aí Dani, você viu? Fala para você, o Adam é muito radical, falou que ia cair, ó, se liga, olha os history. Uhul! Pá! Aí o outro remendo, olha lá. O pessoal lá na igreja, o Moisés está com nada não, esse negócio de servir a Deus. Nós estamos aqui, isso aqui é que é vida. Como é que isso aqui não é bom? Quando a gente vai para o mundo, a gente está comprando a passagem para um avião que vai cair. É que você não sabe a hora que vai cair. Não sei se você viu os relatos do acidente que aconteceu com a Chapecoense. E eles disseram que eles não tiveram aviso nenhum. Simplesmente tudo se apagou. E foi o tempo do avião cair. Que a gente não brinque, porque em lugar nenhum está escrito que a gente vai conseguir pecar e não dar nada. Aquele que ouve e não pratica, a casa cai, não tem jeito. Quarta coisa, não está escrito, seja independente. Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas, no texto, Satanás ele tenta fazer com que haja uma independência. O texto diz no versículo 5, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás ele começa a dizer para você que na verdade o teu pai ou a tua mãe te instruiu a não fazer isso, mas eles são careta. Na verdade é que os teus olhos vão abrir, você vai descobrir uma vida nova, você vai descobrir um prazer novo, você vai descobrir algo que você vai falar, como é que eu vivia sem isso antes? Mas em lugar nenhum na palavra de Deus, você vai dizer Deus falando, vá e seja independente, vá viver a vida segundo os teus desejos. E sabe o que eu acho mais legal da vida com Deus? Obedecer é muito mais fácil do que decidir. Em qualquer situação. A gente viaja às vezes para retiro de adolescentes, aí a gente tem que definir alguma coisa na programação. Tem gente que fica, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí fica fritando o cérebro lá 300 horas para ver o que vai fazer. Eu não faço isso não. Eu viro para o pastor, está pensando isso, o que vai? Ele, isso, bora, isso. Porque obedecer é muito mais fácil do que decidir. Quando você vivia no mundo, sem o Espírito Santo de Deus, sem Jesus como seu amigo, você tinha que decidir, e você decidiu, deu uma pá de cabeçada. Hoje você tem Jesus, é só você o tempo inteiro perguntar para Ele, e aí, o que você acha? Ele vai falar, você obedece. Aí alguém vira para você e fala assim, que exemplo que você é, quero ser igual a você. Como é que você faz para acertar tanto? Aí você fala, eu só obedeço, não sou eu não. Eu lembro de uma moça que me procurou no Facebook e falou assim para mim, Adam, a minha vida dá tudo errado, qual é o segredo da tua vida? Eu falei, tem um livro de capa preta, um dos mais vendidos na história, lê isso aí. Tudo que eu faço de acordo com ele, dá certo. Tudo que eu invento, dá errado. Tudo que eu tento fazer,
diferente daquilo que está escrito, dá errado. Não seja independente. Quem escolhe independência, escolhe solidão. Quem escolhe independência, escolhe solidão. Num primeiro momento parece que você está vivendo uma falsa liberdade, que você tem direito de escolha, que você não precisa dar satisfação para mais ninguém. Mas num segundo momento, quando você precisa de alguém, você descobre que a tua independência gerou a longo prazo solidão. Outra coisa que não está escrito, obviamente, o diabo é fiel. Já pensou? O diabo é fiel, o nego tatuando, o diabo é fiel, né? Eu fico até meio questionando alguém conseguir fazer pacto com o diabo, porque se o diabo é mentiroso, enganoso, vacilão, como é que tu vai fazer um pacto com ele? Tipo, eu fui uma vez para a praia, estava eu e mais um menino e o cara veio me assaltar. Então eu estou traçando esse paralelo porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Então esse cara que veio me assaltar era o diabo, nesse paralelo, entende? E ele estava fantasiadinho, boné da Ciclone, bermuda da Ciclone, chinelo da West Coast, lembra dessa época? Que eles já vinham tudo uniformizado, a polícia só dava geral nesses manos. Aí ele veio, assim, profissionalmente ladrão, assim, comprou o kit completo e tal. E estava eu e um amigo meu, pensa num amigo, assim, que tu espirrasse, ele ai meu Deus, você espirrou. Então eu já sabia que não dava para nós inverter o jogo ali, né, e reagir. Então eu fui andando, eu tinha um relógio lindo que eu tinha comprado, e o moleque estava com o relógio também, e a gente andando, aí o moleque encostou em nós e falou, aí, passa aí mano, o relógio. Falei, não vou dar não. Essa semana os caras vieram me roubar, não tinha arma, eu não vou cair na sua não, enquanto você não mostrar, eu não dou. E eu estava no canal 5, aí a gente foi andando até o outro lugar, e eu conversando com o cara daqui, eu falei, meu irmão, você está trabalhando direitinho, você mostra o negócio, eu te dou, parabéns, você me roubou. Agora, não vou dar, não aconselho a fazer isso, criança, você que está em casa, entregue, tá bom? Mas naquele momento eu pensava que era o Jack Chan e falei que não ia dar, e fiquei lá, e pensando nesse meu amigo, porque se eu estivesse sozinho eu tinha corrido já, mas esse moleque não ia conseguir correr comigo, então eu fiquei ali esperando a reação dele e tal. Aí teve uma hora que o menino, além de estar com a roupinha tudo da Ciclone, ele estava armado mesmo. Daí ele veio, colocou na minha barriga, eu falei, agora sim garoto, parabéns, você está trabalhando direitinho, agora sim. Aí peguei, entreguei o relógio para ele. Mas, quando eu digo que o diabo ele não é fiel, antes de eu entregar o relógio, no meio da negociação, esse meu amigo virou para ele e falou assim, aí, se eu te dar um dinheiro, tu vai embora? A minha vontade era virar um murro nele, né? Irmão, aí o cara falou, eu vou embora. Eu falei, mas é muito juvenil, velho. Ele abriu a carteira, pegou o dinheiro, entregou para o moleque contou o dinheiro, pôs no bolso, falou, agora eu quero o relógio. Ele, pô, tu é vacilão. Eu falei, irmão, ele está roubando. Você quer honestidade? Então eu não consigo entender, tipo, um pacto com o diabo. Eu falo, mas ele não é honesto, né? Mas, enfim, o diabo, ele não é fiel, cara. E o texto diz assim, ó, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Parecer não é ser. O diabo, ele é especialista em fazer as coisas parecerem com algo que não é. E isso vai levando você a tomar decisões equivocadas. Você começa a querer ser igual o ímpio, porque ele parece feliz. Aí eu pergunto para você, mas por que você acha ele feliz? Ah, irmão, pô, olha o Instagram do cara, da hora. Irmão, tem uns doidos, mas no geral o pessoal só coloca no Face, no Instagram, a parte boa da vida. Ninguém coloca a parte ruim. Tem uns que colocam internado, estou no hospital, não sei o que, então coloca. Mas no geral, o cara coloca, às vezes você está triste, vem para o culto, aí todo mundo, selfie, estou no culto, o que você faz? Estou tristão. Não, você dá um sorriso. O diabo, ele consegue fazer a gente entender que as coisas parecem boas. Agora preste atenção, o fato daquilo parecer bom, não te dá respaldo suficiente para você faça aquilo. O diabo, ele fez com que Eva achasse que aquele fruto parecia bom, mas que a gente não tome decisão parecendo, e sim, segundo a palavra de Deus. Porque o diabo não tem compromisso com a verdade, ele vai fazer as coisas parecerem para que você caia. Outra coisa que não está escrito nesse texto, acabou.
Não tem mais jeito. Você escolheu pecar, pecou e acabou. Olha só o versículo 22, a partir do 21. Visto que a morte veio, versículo 23. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo, do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Sabe o que parece quando a gente termina de ler o texto aqui? Parece que Deus fez a árvore da vida para que desse vida eterna, mas Adão e Eva vacilaram na missão. Ele põe os dois para fora, põe uns anjos fortes com umas espadas loucas lá como é que é o nome lá daquele bagulho lá que tem aquela espada de luzinha? Star Wars e tal, e você não tem mais acesso à árvore da vida. Parece que a história acaba assim. Parece que Deus foi lá e caprichou tanto na árvore da vida para virar e falou: magoei, não quero mais, agora vocês não têm mais acesso a isso. Mas não acontece isso. A árvore da vida não foi aniquilada, a árvore da vida não foi cortada, a árvore da vida não foi banida da história do homem para todo sempre. A árvore da vida, o texto diz que foi guardada. Deus guardou a árvore da vida. Para quem? Se tem uma das coisas que eu me apaixono na palavra de Deus, é que você lê Gênesis e lê Apocalipse, e ela em momento nenhum, ela vai se contradizer, ela vai se conflitar, ela sempre se completa. E eu fui pesquisar e os textos começam a mostrar para a gente que na verdade Deus guardou a árvore da vida para aqueles que creem na palavra. Olha só, se alguém tirar alguma coisa da palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele sua parte na árvore da vida, na cidade santa, que são descritas nesse livro, Apocalipse 22:19. Entenda que a desobediência foi o pecado de Eva, mas primeiro, antes da desobediência, houve a incredulidade. Porque no lugar dela acreditar naquilo que Deus disse, no lugar da gente acreditar naquilo que está escrito, muitas vezes a gente começa a acreditar naquilo que o diabo está falando. Não vai morrer não, olha, come que vai dar certo, olha, você vai ter um conhecimento acima, você vai viver uma coisa sobrenatural, vale a pena. O primeiro pecado que a gente comete é o pecado da incredulidade à palavra de Deus, e começa a viver segundo aquilo que Satanás está propondo para as nossas vidas. Mas Deus, Ele guarda a árvore da vida para aqueles que creem nele. Deus, Ele guarda a árvore da vida para aquele que aceita a santificação. Apocalipse 22:14-15 diz: felizes os que lavam suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e podem entrar nas cidades pela porta. Deus tem guardado a árvore da vida para quem aceita o processo de santificação. Outro texto, no capítulo 2, versículo 7, ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida. O texto não acaba aqui, há esperança. Deus pode mudar a tua história, a minha história. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios no capítulo 15, a partir do versículo 22, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio de um só homem. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Existe um recomeço, existe um perdão, existe esperança. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. A palavra de Deus diz que Deus faz nova todas as coisas. Mas o texto faz algumas perguntas, Deus fazendo algumas perguntas, que Deus quer fazer para você essa noite. A primeira pergunta está no versículo 9, onde está você? O versículo diz, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? Deus está te convidando a você examinar a sua vida, aonde você está espiritualmente falando, aonde você se encontra na tua vida espiritual. Você anda no jardim da liberdade em Cristo Jesus, ou você tem vivido atrás da árvore, ou trazendo para um contexto atual, atrás da moita? O texto diz, onde está você? No versículo 10, ele respondeu, ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Tem muita gente se escondendo de Deus, tem muita gente se escondendo de Deus, mas tem muita gente se escondendo do chamado de Deus para a sua vida. Sai da moita, irmão. Seja a moita do pecado ou a moita do comodismo, Deus tem grandes coisas para a sua vida. Mas a pergunta que Ele faz para você nessa noite, onde está você?
A segunda pergunta: quem você tem ouvido? Deus pergunta para Eva e para Adão: quem te disse? Quem te disse que você estava nu? Quem foi que disse isso para você? Quem você tem ouvido? Quem tem te influenciado? Primeiro que Adão perde a chance de repente encontrar com Deus confessando. Adão, vacilei. A Eva veio de biquíni aí, ó, me conquistou, fui com ela, entendeu? Caí na tentação, comi, fiz tudo. E Deus ia, de repente, ter uma outra reação. Mas ele ainda tenta encobrir o pecado. E aí a palavra de Deus diz: quem disse que você estava nu? O Espírito Santo de Deus falou ao meu coração que ouvir pessoas erradas gera sofrimento. O problema de Eva foi parar na resenha com a serpente. Para de conversar com a serpente. Para de conversar com quem te faz mal. Para de conversar com quem te influencia negativamente. Anda com quem é melhor que você. Ah, o cara é meu amigo. O que ele acrescentou de Deus em você? O texto diz que não existe amor maior do que esse, do que alguém dar a vida pelo seu amigo. Então, amigo top é aquele que dá a vida por você. É aquilo que gera a vida em você. E aí eu quero que você se pergunte: quem você tem ouvido? Essa pessoa tem gerado vida em você? Ou você tem ouvido o mundo, ou você tem ouvido a carne, ou você tem ouvido o diabo, ou você tem ouvido o ímpio, ou você tem ouvido conversas que te corrompem. Hoje em dia a gente tem conversa que a gente não pode influenciar. Se você está num aniversário, alguém vem e fala algo, você pode se posicionar. Se você liga a televisão está conversando com você. E a menos que você seja doido, ou o teu time esteja jogando, você não vai ficar conversando com a televisão. Porque você não vai influenciar em nada. Mas ela está falando com você, ela está jogando informação. Ah, você está me dizendo que é pecado assistir televisão. Não é isso. Mas tem coisa que dá na televisão que é pecado, que vai te influenciar, e que Deus está perguntando para você: o que você tem ouvidos? No versículo 17 diz: visto que você deu ouvidos à sua mulher, pare de dar ouvidos a Satanás, pare de dar ouvido a coisas que não estão escritas. Outra pergunta: a quem você obedece? Gênesis no capítulo 3, versículo 13, o Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Eu não sei o que você fez, mas o Espírito Santo de Deus te convida a se arrepender e viver o novo de Deus. E você vai poder viver algo sobrenatural. A palavra de Deus diz: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Se você ler, ouvir e praticar o que está escrito, você será liberto das mentiras de Satanás. E você pode sair daqui continuando a acreditar naquilo que não está escrito, ou sair daqui acreditando e buscando praticar aquilo que está escrito. O diabo ele vai continuar dizendo para você: você não pode fazer nada, cara. Ser cristão é muito ruim. Ser cristão é entediante. E você vai poder dizer para ele: ei, em Jesus eu posso todas as coisas, mas Ele me fez livre, e eu posso escolher aquilo que agrada ao meu Deus. Muitas vezes a gente tem uma preocupação maior de agradar pessoas do que de agradar a Deus. Quantas vezes a gente engole sapo para agradar pessoas? Quantas vezes a gente não fala o que a gente pensa para agradar pessoas? O que você tem renunciado para agradar o teu Deus? O teu Deus deu o único filho que Ele tinha para morrer na cruz por você. O Gustavo compartilhava no grupo de WhatsApp uma frase que dizia algo sobre: eu não gosto do pecado, eu não vou me relacionar com aquilo que matou o meu Deus na cruz. O diabo ele vai continuar dizendo que a lei é sugestão, que não é bem assim, que é muito radical. Mas o Espírito Santo de Deus está falando: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o caminho. O Senhor instituiu a sua lei para que sigamos à risca. O texto vai dizer que aquele que não pratica, a casa vai cair, mas Satanás vai falar: não, dá não, pode ir que não cai, vai lá que você vai conseguir dar nó em Jesus. O diabo ele vai continuar dizendo que não está escrito, ele vai falar para você: seja independente. Mas você vai descobrir que quanto mais dependente você é de Deus, mais do sobrenatural de Deus você vai usufruir.
O diabo ele é mentiroso, mas ele vai querer passar para você uma fidelidade, passar para você que isso é bom. O diabo vai querer dizer para você que é o seguinte: você tinha assim um chamado para ser crente, você tinha assim um chamado para ser usado por Deus, mas você já fez muita coisa errada na vida, então acabou. Teu chamado morreu, tua vida com Deus morreu. Meu querido, Jesus faz nova todas as coisas. Ninguém tem o poder de destruir aquilo que Deus quer fazer na sua vida, a não ser o teu coração sem arrependimento, a não ser o teu coração querendo fazer a sua própria vontade. Uma vez eu falava com um morador de rua, eu falei: quem pode impedir Deus transformar a tua história? Ele falou: o diabo. Eu falei: não, você. Porque tem coisa que o diabo está quase entrando nas pequenas causas, porque ele fala: isso aí nem fui eu, e os outros estão falando que fui eu não tenho nada a ver com isso aí não. O cara faz curso de ferrologia, ele se ferra sozinho, ele mesmo, sozinho, vai lá e se desgraça. O diabo fica até, olha, eu nem ia fazer isso, hein? O cara está de parabéns. O diabo ele vai continuar mentindo, falando que você perdeu, e Deus vai falar para você: eu tenho recomeço para a tua história. O diabo ele vai continuar falando para você: ei, vive por aquilo que você está vendo, não está valendo a pena não. E Jesus vai falar para você: bem-aventurado aquele que não vê e crê. E você tem que sair daqui entendendo que essa guerra é na mente, e o diabo todo dia vai virar para você e vai falar assim: se conforma, tá bom assim. E você vai poder olhar para Deus e falar: Deus, eu quero mais. Eu tenho um coração grato por aquilo que eu tenho, mas eu quero mais. O meu convite para você essa noite é que você fique com aquilo que está escrito. Se nós pudéssemos resumir o que está escrito aqui: aqui existem instruções para que você não erre, e aqui existem promessas para que você usufrua, a partir do momento que você vive em obediência, a partir do momento que você vive em relacionamento com esse Deus. Vamos falar agora daquilo que está escrito. 1 Pedro capítulo 1 versículo 16 diz: pois está escrito, olha a instrução, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Mateus 4,4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Capítulo 1, versículo 17, nós já lemos, como está escrito: justo viverá pela fé. Mas da mesma forma que Deus tem instruções, Deus tem promessas. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Jesus quer trazer vida para você nessa noite, vida para a tua vida, vida para que você gere vida em outras pessoas. Mas você precisa crer naquilo que está escrito, e a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fique com aquilo que está escrito. Mas Deus está te perguntando essa noite: onde é que você está? O que você tem ouvido? O que você tem obedecido? Viva pelo que está escrito. Não acredita no diabo não, ele mente. Amém? Feche os teus olhos. Eu creio que Deus falou com você nessa noite, e eu queria orar com você. Quando eu prego, eu falo aquilo que Deus fala comigo. Deus trata comigo primeiro. Quantas vezes a gente acredita em mentiras de Satanás, dizendo que não existe mais perdão, não tem mais jeito? Quantas vezes a gente acha que agora acabou? Agora não. É injustiça desconfiar de um Deus que nunca falhou. A gente tem que sempre crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que Deus nessa noite está tirando alguns aqui da moita. A moita era aquilo que impedia Adão e Eva de ver a Deus, mas em momento nenhum Deus era impedido de vê-los.
Deus, Ele está te vendo. Deus, Ele está te vendo. Ele sabe o que passa no teu coração. Ele sabe o que você tem vivido. Ele está te vendo. Mas quando você vai para trás da moita, você para de vê-lo. A moita pode representar um pecado. A moita pode representar a falta de perdão a si mesmo. Muitas pessoas não vivem o melhor de Deus porque não se perdoaram. Jesus já te perdoou, meu querido. Se Deus falou com você nessa noite, fique de pé no lugar. Fale: Senhor Jesus, eu quero viver mais de Ti. Eu quero crer naquilo que está escrito. E toda vez que o diabo vir com algo que não está escrito, eu não quero acreditar. O diabo, ele vem com mentiras dizendo que acabou, que não há esperança, que não tem mais jeito, que você está velho. Mas Deus, Ele fala: não. Tem coisas novas para ti. Não percebeis? Isaías 43, versículo 18 e 19 diz isso. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem junto os carros e os cavalos dos exércitos e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos em terra seca. Repete comigo: Senhor Jesus, eu quero crer na Tua palavra, e que em nome de Jesus, Teu Santo Espírito me dê discernimento de reconhecer toda mentira de Satanás, e que em cada vez que ele tentar vencer a guerra em minha mente e coração, o Teu Santo Espírito possa me lembrar e eu possa profetizar: está escrito, está escrito, eu sou mais que vencedor, está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está escrito, tudo eu posso naquele que me fortalece, está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está escrito. Deus faz nova todas as coisas. Está escrito. Eu sou o teu pastor e nada há de faltar. Está escrito. Espírito Santo de Deus, consola os corações. Espírito Santo de Deus, traz arrependimento aos corações. Seja lá qual o nome dessa moita, disso que tem impedido nós de andarmos e vermos a Deus como em outros momentos, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que vivamos segundo a Tua vontade, que vivamos segundo aquilo que está escrito, de que se pecarmos, temos um advogado, alguém que pode nos perdoar e nos justificar. Ah, Senhor, nós te amamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.